Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez aqui, começando mais uma semana, graças a Deus, sempre um bate-papo gostoso, semana tá cheia de entrevistas bem bacanas, a programação da Vibe Mundial está super up, né? Vamos dizer assim, para todos vocês aí que estão em casa, que já fazem parte da nossa família, que estão no trabalho, que estão no carro, estão nos acompanhando. Hoje eu vou conversar com a Simone Rufino. Bem-vinda, Simone. Obrigada. Né? Primeira vez aqui na Vibe Mundial, Sim. mas é ouvinte, já é ouvinte há anos, Sou né? fã. É fã, mas tem um extenso trabalho na área de hipnose, psicologia positiva, é disso que a gente vai falar aqui. Ela é hipnoterapeuta, especialista em psicologia positiva e facilitadora em constelação familiar. Hoje nós vamos falar da hipnoterapia como auxiliar das mudanças de atitudes e comportamentos. Como se nenhum de nós estivesse precisando disso, né? Porque todo mundo tem um comportamento que quer mudar, tem uma atitude, né, do dia a dia que fala, ai meu Deus, eu preciso mudar, mesmo que demore para entender. Exato. Não é verdade? É verdade. E quando falamos em atitudes, comportamentos, nós estamos falando de itens marcantes do dia a dia que de alguma forma já fazem parte da nossa personalidade? Exato. Quando a gente fala de atitude, quando a gente fala de comportamento, a gente também está falando de nós, né? A gente também está falando do nosso eu, né? E muitas das nossas atitudes ou comportamentos, principalmente na hipnose, quando a gente vai fazer a anamnese, quando a gente vai fazer a avaliação, a gente identifica que tem a ver com a infância. E tem muito a ver com o que os nossos pais, ou uma pessoa que é uma autoridade pra gente, um irmão mais velho, um tio, uma avó, um vô, falam pra gente na infância. Então tem muitos vídeos lá no meu Instagram, em um deles eu falo assim, gente, você já se sentiu incapaz? Incapacitado de fazer aquilo? Você olha, você sabe que você sabe fazer, mas você sente que você não vai conseguir fazer? Então, esse tipo de sentimento, esse tipo de bloqueio, ele está relacionado com alguma coisa do passado e geralmente na infância, do 0 aos 10 anos, que é quando a gente está formando personalidade. A gente não tem um filtro, né? Hoje, se eu falar pra você, você é feia, você vai pensar, não, eu não sou feia porque eu sou uma pessoa assim, assada. Mas quando é criança, a gente fala, você é feia, a criança acredita naquilo automaticamente, sem nenhum filtro. E é por isso que acontece tudo isso. É por isso que a gente cresce desse jeito, né? Tendo 1000 coisas a serem trabalhadas. Exato. E você que está nos ouvindo em 95,7 FM 660 AM, acessa também o nosso site vibemundialfm.com.br. Lá tem um cliquezinho no assistir ao vivo e você vai ser direcionado para o YouTube e vai poder participar também aqui. Pode mandar depois pergunta, Simone responde, não é? Vai responder, né? Qualquer pergunta que você tenha, porque o papo aqui vai ser profundo e não dá tempo de falar tudo, né? Verdade. Quando eu falo em comportamento que me incomoda, porque a hora que eu quero trabalhar esta situação é porque está me incomodando, né? Exato. Aí eu entro com a hipnose? Exatamente. Ou tem um processo anterior? Na verdade, quando você reconhece que você tem um comportamento negativo, 50% do caminho está andado. Só que por que às vezes a gente não consegue mudar o comportamento? A gente vai repetindo o que a gente chama de repetição de padrão. A gente repete o padrão porque a gente aprendeu assim. E na hipnose, o cérebro só reconhece o que ele conhece. Faz sentido pra você? Faz sentido. Então, assim, como que eu vou mudar o meu comportamento se eu só conheço o comportamento que está ali procrastinando, que está comendo por ansiedade? São vários exemplos de comportamento que a gente, mínimos às vezes, que a gente quer mudar. Às vezes, acordar e forrar a cama. Mas a gente nunca fez isso. Ou então, os nossos pais nunca fizeram isso. Então, o cérebro ele não vai entender que ele precisa mudar. A não ser que você faça um exercício de acordar e levantar e fazer. Por quê? Porque a procrastinação, ela é um exemplo, né? Ela é um comportamento negativo. Só que quando você decide fazer, você pode colocar despertador, você pode mudar a sua rota, você pode, ao invés, continuar comendo, mas fazer um exercício físico. Então, coisas que você vai colocando no seu dia a dia. Tem gente que consegue sozinho e tem gente que precisa da hipnose. E a hipnose é para tudo.
Então, eu indico ela exatamente para tudo. Para tudo, né? E você tá falando, aí você falou da procrastinação, aí a gente pode falar também do emagrecimento. Eu posso dizer que a compulsão alimentar ou o fumo, a bebida, esse ato constante, ele também pode ser trabalhado Sim. com a hipnose porque ele é comportamental? Exato. Quando a gente fala de vícios, principalmente, existem alguns estudos sobre alguns vícios, por exemplo, tá? Então, por exemplo, o vício de drogas, ele tá ligado, talvez, né, em alguns casos que eu já atendi, a abuso na infância. O vício de cigarro, o cigarro, ele faz com que você faça parte de um grupo. Então, por exemplo, se meu pai fumou, se minha mãe fumou, se meu tio fumava, e ele era uma autoridade para mim na infância, eu tenho uma grande tendência em fumar. Por quê? Primeiro porque quando eu fumo, eu faço parte de um grupo, eu tenho um status. Segundo porque teve uma grande autoridade na minha vida, que participou da minha vida e que fumava. Então, ele é o meu exemplo, né? A gente sabe que a educação é importante, mas é o exemplo que arrasta. É o que você falou da criança, né? Exatamente. Nessa formação até os 10 anos, é o que ele viu, que ele adotou para ele. Principalmente das autoridades. Pai, mãe, irmão mais velho, avô e avó, são pessoas muito importantes nesse círculo. Aí entra a constelação também? Com certeza. Já vou mudar um pouquinho o papo. Porque você fala, né? A gente sabe que relação com o pai tem um jeito, com a mãe tem outro. Exatamente. Eu já ouvi em algum momento que o ato de fumar é a questão relacionada a pai também. Sim, exatamente. É isso? Tem isso? Aí você entra também com a constelação, você muda o foco do tratamento? Geralmente, todos os meus atendidos passam por constelação. Tá. Eu faço aquela constelação fluvial na água, onde o campo morfogenético que é considerado é a água. Então, eu não tenho influência. É o campo que tem. E é incrível, né? Um dia, se você quiser, eu trago todos os apetrechos e faço aqui para vocês perceberem o movimento. Então, eu faço a constelação porque ajuda também a quebrar o padrão. Mas, se você quebra o padrão na constelação e você não ressignifica na hipnose, você pode voltar a repetir. Então, é um trabalho conjunto. Trabalho conjunto. Por isso que a gente fala de tantas técnicas, né? Porque uma se soma à outra. Exato. E quando a gente está falando da procrastinação, por exemplo, é negativo. Sim. Até um certo ponto. Porque eu posso olhar também, porque eu posso estar olhando até de uma forma positiva para ela, não? Depende. Depende, né, vai do depender olhar. do caso e também do caso. Porque, por exemplo, a procrastinação pode ser uma fuga. Às vezes a pessoa acha que ela está procrastinando, mas o que ela está fazendo mesmo é fugindo daquela situação para ela não acessar. Tá. E isso às vezes é bom porque a pessoa está ali se preservando. E pode ser ruim porque a pessoa não evolui. Né? Então, na procrastinação ou até mesmo na fuga, você deixa de evoluir. Por quê? O cérebro, ele é instintivo. Não sei se nos estudos que a gente faz com a hipnose, a gente aprende que o cérebro é instintivo. E ele faz o quê? Tudo para te proteger. Então, quanto mais você ficar parado, quietinho, mais você estará protegido. E aí o que acontece? Você não evolui. Nada, você não evolui, mas você também não corre risco. Uhum. Então, eu não corro risco, ali está me protegendo, eu vou ficar aqui quietinha, mas também não vou evoluir. Né? E aí o que acontece? Você não vai para frente, você fica ali parado, estagnado. Aí eu posso entrar também em outros campos, né? Pode. Com essa situação, eu tô travando a prosperidade. Principalmente. Não é? Principalmente, porque quando a gente não se arrisca, a gente não cresce. E a prosperidade está totalmente ligado a você correr riscos. Por quê? Para você buscar coisas novas, para você buscar uma oportunidade. Ou então, aparece a oportunidade, vamos falar de emprego. Né? Você está no emprego, CLT, com salário fixo. Aparece uma oportunidade para você ganhar mais, mas você vai ser PJ. Vai ter que abrir uma empresa, vai ter uma responsabilidade. Aí você olha e fala assim, mas aqui tá tão gostoso, tá tão seguro, né? Eu tenho todos os benefícios e aqui eu vou ter que contratar, pagar tudo, né? Você tem que colocar no papel. Aí você coloca no papel, você vê que aqui tem mais vantagem, mas você fica aqui por quê? Porque a crença do pai e da mãe é arrume, estude, consiga um emprego seguro, né? E fique ali naquele emprego até se aposentar. Essa é a cultura dos nossos pais. E aí a gente fica ali, amarrado. E a gente não consegue evoluir porque a gente não tem o quê? A gente não se arrisca, a gente não tem a coragem. E quando você pergunta para alguém por que você não muda, muitas vezes ela nem sabe externar essa resposta, né? E foi uma ótima observação. Por quê? Quando a gente fala de hipnose também,
a gente tem uma ação do consciente e do subconsciente. 95% das nossas ações são inconscientes. Pensa, que cor que você gosta? Eu gosto de azul. Por quê? Não sei. Então, é exatamente isso. É no inconsciente que está ali a resposta. E muitas das vezes, eu conversando com você, eu não consigo acessar. Mas colocando você em estado de transe, a gente consegue perceber por que você gosta do azul. Olha lá, que Porque legal. tá no sub. Porque está no sub. Então, a gente precisa trazer informações desse 95% do inconsciente. Exatamente. E isso acontece aos poucos, né? Sim. E quando a pessoa ressignifica, automaticamente ela já muda o comportamento. Sem falar nada. A pessoa já me manda depoimento. Pode ver na minha página, tem muito depoimento. Eu pergunto no outro dia, logo após a hipnose, como é que você está? Nossa, Simone, eu percebi isso, eu percebi aquilo. Nossa, agora faz sentido pra mim. Então, assim, vai caindo fichas que nem você sabia que existia. Porque a gente sai da zona de conforto, é mexido, eu saio da zona de conforto e as informações vêm na mente. Porque no estado de transe, a gente consegue trazer tudo que está no subconsciente. E às vezes tem coisa que está no subconsciente que a gente viveu que a gente não lembra. Tá. E muita gente ainda tem resistência a fazer a hipnose. Tem, porque tem várias lendas, né? Não é? E quando a gente olha para essas lendas, o que a pessoa precisa saber para se colocar numa terapia de hipnose? Olha, não, agora perdi o receio, vou fazer. Primeiro, precisa ter certeza que vai ter uma mudança, vai acontecer uma mudança. Então, se você quer fazer hipnose, é um processo de autoconhecimento, não é só terapêutico, né? Eu costumo dizer para os meus atendidos, para os meus pacientes, que você vai passar por um processo de autoconhecimento. Por quê? Quando a gente acessa a memória, a gente não sabe o que vem. Às vezes a pessoa fala assim, ai, Simone, eu não emagreço porque eu não gosto de fazer academia e eu gosto de comer. Mas ela não sabe que dentro do subconsciente tem uma outra informação que talvez no meu caso, por exemplo, tá? Vou dar o exemplo do meu caso, que eu gosto de falar do meu caso para todos, porque eu fui abusada com 6 anos de idade. E eu esqueci esse acontecimento. E eu entrei num estado depressivo muito grande. E foi na hipnose que eu consegui voltar a esta memória e entender que eu comia, por quê? Para me defender de outros abusadores. Eu me protegi, eu cheguei a 140 quilos. Uau, Simone! E foi com a hipnose que eu emagreci. A hipnose? Também. Olha que é um pool, né, de situações. Porque é aquela coisa, né? Eu gosto de comer e não gosto de fazer academia. A maioria. Todo mundo quase. Não é? Só que tem coisa que a gente não tem que gostar, tem que fazer. Tem. Academia, por exemplo. Trabalhar, por exemplo. Trabalhar, por exemplo. E uma série de outras coisas. Mas quando eu tenho isso muito claro na minha mente, eu me entrego a esse autoconhecimento, né? Exato, porque quando você tem consciência do que te faz procrastinar, do que te faz engordar, aí você ressignifica, né? Porque tem uma memória ali que tem que ser tratada e tudo acontece. E o ressignificar a informação é feito também por hipnose? Sim. Ou é pela hipnose? Sim, então vamos lá. No processo de hipnose, como é que funciona, né? Eu gosto de conversar sobre, porque antes de fazer uma avaliação, eu explico como é que funciona todo o meu processo de atendimento. Então, eu faço uma avaliação. Nessa avaliação é construído o mapa mental da pessoa. Essa pessoa, cada pessoa tem o seu mapa mental. E depois é direcionado ao tratamento. Tá. Que geralmente pode ser de 1, 3 ou até 6 sessões em caso de vício, que o acompanhamento é maior. Mas o mais importante aqui é saber que você não vai dormir no estado de transe. Você não vai para Nárnia. Você... ai, Simone, eu vou ficar presa na hipnose. Não, isso não acontece. Por quê? Porque tem a hipnose de palco e tem a hipnose clínica. Na hipnose de palco, o aprofundamento é maior porque você faz a pessoa esquecer o nome. Você faz a pessoa imitar uma galinha. Na hipnose clínica, eu preciso que você esteja ali comigo, 300 vezes mais ativo, que é o que acontece cientificamente falando. E aí, quando você está em estado de transe, que é 50% menos que se comparado com a hipnose de palco, aí a gente vai acessar as memórias. Acessando a memória, chegando na memória, que é a primeira memória que causou trauma, aí a gente vai ressignificar. Como? Você que vai escolher, decidir. Ah, não, eu quero colocar um tio meu que eu confiava, eu quero colocar a minha mãe ali na memória. Não, eu quero ir lá e abraçar a Simone pequenininha que está ali sofrendo. Perfeito. Depois de acolher e de deixar ela bem, aí a gente cresce. Que esse é o processo de regressão. Tem várias ferramentas. Eu estou explicando aqui a regressão por idade. É a regressão, né? É a regressão por idade. E pode chegar, por exemplo, na vida intrauterina? Pode. A regressão por idade, você vai de ontem até o útero da tua mãe.
Quando eu falo da hipnose, eu também estou falando da regressão? O tratamento é junto? A regressão por idade é uma ferramenta da hipnose, mas existem várias, né? E existe também a regressão de vidas, que não é a de vida. Não é a de vidas, é a regressão por idade que vai até o útero. Tá. Na regressão por idade, eu posso usar outras ferramentas, como cadeira do perdão, né? Como eu posso utilizar o processo de roteiro, que é o balão intragástrico. Eu posso utilizar várias ferramentas. Balão intragástrico, é aquele da bariátrica? Isso, mas ele é hipnótico. Que bonitinho, gente. Exatamente. O nosso cérebro, ele é uma máquina perfeita. Se a gente soubesse utilizar mais que 30% da capacidade que a gente utiliza, a gente não precisaria nem de remédio. Mas olha que eu acho que tem muita gente que nem chega nos 30%, hein? Não, muito, né? 30% é um QI bom, QI alto. É um QI altíssimo, né? Fica até... É o máximo, é até 30, né? É até 30, aí é o gênio, né? É. E com tudo isso, melhora-se também os relacionamentos, né? Sim. Porque pessoas que não conseguem se relacionar ou que é uma pessoa muito difícil também. Isso também pode ser mudado. Exato. Bom, eu posso dizer porque eu tô solteira. Então... O melhor relacionamento é com você mesma. Então, primeiro a gente precisa se encontrar, né? A gente precisa se amar, a gente precisa ter uma autoestima alta, amor próprio, isso é muito importante. Mas, estando solteira, eu consigo avaliar, por exemplo, que tem homens e muitos homens traumatizados com relacionamentos. Né? Eu estou divorciada desde 2020, do início de 2020. Então, assim, eu consigo avaliar principalmente que hoje é a mulher que mais se cuida. Na parte mental, 90% dos meus atendimentos são de mulher. Uhum. E os homens têm um problema gravíssimo, porque é um preconceito, é uma barreira com relação a terapias, porque o homem vai pro bar e ele acha que ele está em terapia. Né? E não é assim que funciona. Uhum. Tudo bem que o lazer, uma viagem, não deixa de ser terapêutico, gente. Mas quando você tem um trauma, um bloqueio, ou você viveu uma situação muito traumática, você precisa da terapia. Enquanto isso não acontece, você vai patinando, até você chegar a esse processo. E você acredita que nesse período de pandemia e agora no pós-pandemia, a procura por terapias acabou aumentando exatamente porque as pessoas chegou no momento que foi assim, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda? Então, né, a gente coloca a nossa vida em piloto automático. E com a pandemia, parou tudo, né? Tudo. Não dava mais para jogar debaixo do tapete e trabalhar. Tava todo mundo junto no mesmo ambiente. Imagina uma família de um casal com 3 filhos dentro de casa. Pois é. E eu fico imaginando a pessoa sozinha também, né? Foi uma sozinha também, né? Então teve um aumento de adoção de animais, teve um aumento da taxa de natalidade. Muita gente morreu, mas muita gente nasceu também no momento de pandemia. Teve, além da crise, a busca por terapia explodiu. Né? Então hoje tem uma quebra, né, dessa questão de não fazer terapia, mas ainda acontece assim, mas explodiu. Na pandemia eu fiz mais de 1.000 atendimentos. Durante a pandemia? Durante a pandemia. E isso você acredita que está relacionado às pessoas quererem realmente se autoconhecer? É porque o trauma, o medo, o desespero chegou no limite? Pela tua experiência? Eu acho que foi um dos maiores fatores foi o medo, primeiro, né? Até porque estava acontecendo uma pandemia onde as pessoas estavam morrendo e ninguém sabia por quê. E o segundo maior fator é a questão de olhar para dentro, né? A gente não tem coragem de olhar para dentro, né? O autoconhecimento. Né? E com tudo isso, tem uma questão que eu queria que você falasse um pouquinho também, que é sobre a nossa produtividade. A hipnose colabora com a gente para ser mais produtivo? Porque se eu olhar para a produção diária, muitas vezes eu posso me questionar que eu não estou sendo tão produtiva. Existem fatores que a gente pode se olhar melhor? Uma ótima pergunta, inclusive. A hipnose, quando você está em estado de transe, você fica até 300 vezes mais ativo, até 300 vezes ali mais concentrado na situação. Então, isso ajuda também na produtividade. E além de ajudar na produtividade, vai te ajudar também a encontrar algo. Porque, assim, hoje tem muita gente fazendo ou trabalhando com aquilo que não gosta efetivamente. E quando passa pelo processo de hipnose, descobre algo novo. Ou então, um sonho. E aí, corre atrás dele incessantemente. Essa pessoa, ela vai ser mais produtiva porque ela está num processo de autoconhecimento e esse processo vai levar ela a realizar sonhos.
né? Então, quando você faz a hipnose, tanto a pessoa que vai descobrir um novo propósito, quanto a pessoa que quer realmente aumentar as vendas no trabalho, por exemplo. Tem muita gente que me procura para potencializar e melhorar o trabalho que já faz. Isso melhora, isso ajuda. Por quê? Porque você vai ter um processo de autoconcentração maior. A auto-hipnose te ajuda a concentrar mais. E a auto-hipnose eu tenho que fazer um curso para aprender? Não, então Ou quando você momento... passa pelo tratamento, faz a eu te auto-hipnose. ensino a auto-hipnose, exatamente. Porque depois você vai levar essa ferramenta pro resto da sua vida. Que a auto-hipnose podem ser práticas que eu posso utilizar todos os dias. Sim, exatamente. Assim como o mindfulness, assim como a meditação, a auto-hipnose é um processo meditativo, mas você vai se visualizar como você quer, tanto no futuro ou como você quer na realização ali no presente também. Porque muitas vezes a questão é, eu não consigo me concentrar para estudar, por exemplo. Sim. Aí melhora essa concentração. Com certeza. Porque eu estou fazendo um direcionamento, né? Exatamente, exatamente. Olha, eu atendi gente. um caso de bipolaridade no mês passado, que a mãe achava que não ia ter jeito. Falou, vou fazer aqui a hipnose, porque é a última coisa que eu estou tentando com ele. E hoje ele está estudando, fazendo um curso de eletricista no Senai. Ele não fazia nada. Olá. Então, é um desenvolvimento, é um processo, né? Então, primeiro eu peço confiança. Segundo, eu pergunto para a pessoa se ela quer. Porque quanto por cento, de 0 a 100%, quanto você quer mudar? Tem gente que fala 60%, eu falo, acho que não é o momento ainda. Mas tem gente que fala 100%, mas 110% eu não aguento mais, tá doendo fisicamente. Quero tirar isso de mim. Porque chega a esse ponto, né? Sim, principalmente no luto. Eu atendi muito caso de luto. Teve um caso que a mãe morreu bem no início da pandemia, de Covid, né? E ela não parava de chorar. Ela ficou 2 anos chorando todos os dias da falta da mãe. Depois da hipnose, acabou. Tem depoimento lá também. E é interessante isso, porque parece que é uma dor que fica enraizada. E quanto mais físico. essa pessoa chora, mais ela vai chorar, né? É físico. Se torna físico. A fibromialgia, né? É uma doença que é uma extensão de um processo depressivo profundo. Então, existem doenças, né? Tanto autoimunes quanto doenças psicossomáticas, que a gente fala, que são as doenças que são desenvolvidas por quê? Porque teve uma depressão, teve um transtorno do pânico ali envolvido. Com assuntos que a gente não para de falar aqui, Não. né? Porque é impressionante todo... O Brasil se tornou o primeiro país do suicídio, né? Esse ano. Do suicídio. Do suicídio. Então, era o Japão, né? E a gente estava em 3ª colocação e nós nos tornamos esse ano o primeiro país. Tanto que tem muitos locais que todas as janelas são travadas. Sim. Exatamente por isso, né? Sim. Isso é um risco tamanho. É. Então, com tudo isso, eu posso reduzir estafa, eu posso melhorar a minha produção diária. Sim, qualidade de vida. Qualidade de vida. Eu posso me auto-hipnotizar para ir para academia. Sim. Você se visualizando, malhando e emagrecendo. Olha que delícia. Não é? O processo de hipnose você faz com a pessoa sentada, ou ela está deitada e ela vai falando o que ela está vendo. As pessoas têm essa dúvida, né? Eu falo durante a hipnose ou eu não falo, eu só aceito comandos? Não, então, a gente, tanto você quanto eu, um exemplo, você é minha paciente, tá? Então, eu tô aqui fazendo uma avaliação. Eu vou explicar para você como é que funciona. Então, primeiro você vai passar pelo processo de indução. O que é indução? Você vai olhar um ponto na minha mão, vai seguir, seu olho vai subir, vai cansar e vai fechar. Isso é indução. Fechou os olhos, já está em estado de transe. Depois a gente aprofunda. O que é o aprofundamento? Eu vou pedir para você ver, perceber ou visualizar uma escada. Ver, percebe ou visualiza uma escada. Cada um vê de um jeito, sem julgamentos. Não, Simone, eu não estou vendo, mas eu percebo que se eu descer, eu estou descendo alguns degraus. Não, Simone, eu não estou vendo, mas eu estou sentindo que tem uma escada na minha frente. Não, Simone, eu estou vendo, é uma escada de mármore, tem detalhes, né? Então, cada um vê de um jeito. E aí, acontece o aprofundamento. Você desceu a escada, vai ter uma porta. Quando abrir a porta, aí acontece o processo da gente buscar, através das ferramentas, essa memória que precisa ser ressignificada. Ou por causa de procrastinação, ou por causa de obesidade, seja lá o que for, a gente consegue buscar. Que legal, né? E não é a porta do guarda-roupa de Nárnia. Não, você não vai pra Nárnia. Você não vai pra Nárnia. E você vai... É tanto que você que vai trazer a memória e vai falar, Simone, eu cheguei. E aí eu vou perguntar se essa memória é nova ou conhecida. Se você falar que ela é nova, aí a gente chegou na memória correta para ressignificar. Todas as outras memórias à frente, o cérebro ele tem a função
de ressignificar automaticamente. Mesmo que sejam memórias de infância que eu me lembre en passé? Mesmo que seja memória de Aí infância. ela é uma memória conhecida. Exatamente. Ah, que interessante. Gente, o programa tá acabando. Ai, É já? bom falar de hipnose, Que né? pena. Você sabe que você ficou hipnotizado aí do outro lado, né? O Jean aqui ficou hipnotizado? Mais ou menos. Tem muita coisa que hipnotiza a gente no nosso dia a dia, né? Exato. As telas fazem isso com a gente constantemente. Simone Rufino, quem quiser contato com você, quem quiser conhecer mais o teu trabalho, inclusive no mundo corporativo. Qual é o Instagram? É Simone Rufino, _ hipnoterapeuta. Algum outro caminho? Tem Não, site? tem o Não, é pelo Instagram. tem o Instagram, lá tem o link do Linktree, aí você pode entrar no YouTube, Facebook, aí tem todos os outros links lá. Simone Rufino, _, para quem não sabe, aquele tracinho baixo. Simone Rufino, _, Isso. hipnoterapeuta. Mas só mais um recadinho. Diga. Eu tenho um infoproduto que ensina você a fazer auto-hipnose e ensina você a melhorar a sua qualidade de vida. Tá no link do Instagram? Tá no link do Instagram. Fechou. Obrigada, querida. Obrigada, meu amor. Sucesso pra Prazer, você, Sucesso viu? pra nós. Muito bom. Gratidão. Cada dia que passa a gente vai gostando mais dos temas, né, que a gente aborda aqui. Obrigada, Simone. Sucesso. E Obrigada boa semana a pela- todos. Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. E amanhã, 16h30, estamos aqui mais uma vez no Mundial e você. Um grande beijo e até lá.